Boa tarde, que a paz de Deus, o amor de Deus, a esperança de Deus esteja no coração, dos nossos queridos irmãos e das nossas queridas ovelhas nesta tarde. Que você possa ter uma tarde abençoada de paz e de prosperidade para a sua vida e da vida da sua família. Deus seja eternamente louvado. Estou fazendo uma série de vídeos sobre o livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler o capítulo 14, o versículo 22. Nós vamos falar sobre Jesus, o tema da palavra profética da tarde. Jesus anda em cima da água. Oh, palavra, hein? Jesus anda em cima da água. Amém? Então vamos lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Oh, que palavra, hein? Essa é forte, hein? Fortíssima. Aqui é o seguinte, a essência desse versículo é fé. Nós temos que ter fé e não medo, porque a partir do momento que o medo, ele entra na nossa vida, ele interrompe a manifestação da fé. A fé, ela fica encoberta, porque o medo, ele atrapalha o nosso sentimento da fé, ele atrapalha a manifestação da fé, ele atrapalha o florescimento da fé. Então, a partir do momento que Pedro teve medo, ele afundou, mas Jesus estendeu a sua mão e levantou Pedro. Então, a palavra profética da tarde é o seguinte: queridos irmãos, queridas ovelhas, prestem atenção, não tenha medo, porque Jesus está com você dentro do barco. Se o barco afundar, Jesus está com você do seu lado para te segurar nas situações difíceis, problemas de relacionamento, na sua saúde. Se você está passando uma situação difícil, você está com medo, mas estenda a mão para Jesus, que Ele estará contigo no barco. Amém? Então, haja sua fé que Jesus está contigo. Amém? Essa é a palavra profética. Deus seja louvado. E não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama. E quem entra me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Eu que criei o canal Ponto da Fé. O canal Ponto da Fé fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então Deus seja louvado e até o próximo vídeo, hein? Deus te abençoe.